É impressionante. Mas a culpa, ela é sempre do estagiário. Galera, é oficial. Vocês estão vendo aí na tela. Depois de 6 meses, 5 meses sem ônibus no Brasil, né, não tinha exatamente uma pré-venda nova nem nada assim, Ônibus do Lobo Volume 2 vazou no site da Panini. E eu digo vazou porque teve uma atualização dos banners sem as pré-vendas necessariamente entrarem. Vini, mas que notícia horrorosa, pô, eu tava feliz. Aparentemente a Panini tinha acabado com esse formato que só serve para agradar o lombadeiro. E, né, e agora eles estão voltando, né? Que notícia triste. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que pode ter levado. Assim, o vídeo tem um pouco de informação e um pouco de especulação sobre o que exatamente aconteceu com a Panini com relação aos ônibus. Eu vou falar sobre o futuro do formato. De certa forma, eu vou fazer também uma defesa, mas vocês vejam o vídeo até o final para entender. Vamos começar com um rápido retrospecto. Vocês lembram que deixa eu me lembrar, maio de 2024, a Panini foi o ponto de ruptura quando a Panini oficialmente comunicou aos leitores que a quantidade de ônibus ia diminuir. Né? Até um tempo atrás, né, até 2023, enfim, a Panini publicava 2 por mês, era uma quantidade, cara, vamos parar e pensar, era uma quantidade bem grande. De repente eles diminuíram para 1 por mês, a partir do começo de 2024, e aí foi diminuindo, e a gente tem esse ato agora de 6 meses. Tá, peraí que eu fiz uma pesquisa aqui, vamos valorizar um trabalho bem feito. Dezembro de 2025 foi o ônibus do Ron, quando ele foi publicado, e no mesmo mês a Panini chegou a reimprimir o ônibus da Era do Apocalipse. Tá, então desde então a gente não tem nenhum novo ônibus, e agora levando em conta, claro, teve anúncios na CCXP, mas não teve uma pré-venda desse formato nova. Aí vamos pensar o seguinte, a Panini, ela anuncia os quadrinhos e publica 2 meses depois. Eu acredito que o Ônibus do Lobo 2, lembrando que são 3 para fechar a coleção, deve sair em agosto. Então vão ser o quê? 8 meses de diferença entre, né, o Ônibus Ron até o ônibus seguinte. Lembrando, tá, que tem muita coisa para ser publicada. Vamos tirar de lado os anúncios da Panini, tá? Tem muita coisa que eles vão trazer que foram anunciadas na CCXP, teve aqueles spoilers que eles dão de vez em quando no YouTube, mas assim, Arqueiro, eu não vou lembrar todos de cabeça, tá? Mas coleções que eu estou fazendo. Arqueiro Verde do Mike Grell, são 4, saíram 2. Hulk por Peter David, são 5, saíram 2. Questão eu até não reclamo, porque eu não li o volume 1 ainda. Então, né, mas se eu não me engano são 2 para fechar tudo. Tá, eu já falei sobre o retrospecto da Panini, né, desde quando a gente está sem ônibus, né, como a editora foi aos poucos diminuindo, né, a quantidade de publicações. Agora vamos falar sobre, né, o Vini, por que levou tanto tempo, né, por que a Panini interrompeu esse formato no Brasil? Na prática, a gente tem uma sequência de eventos que levaram à situação que a gente está vivendo. Primeiro, se você não tem outro planeta, galera, Copa do Mundo, a gente chegou a ver editoras reclamando de falta de espaço nas gráficas, porque, né, existe uma preocupação tão grande para imprimir álbum da Copa, porque vamos pensar o seguinte, né, o espaço da gráfica não é infinito, a editora não pode só, toma aqui esse arquivo de PDF, imprime 1.000, 5.000 cópias, né, a gráfica ela tem acho que chama parque gráfico, né, tem um espaço específico. E vamos pensar no seguinte, um ônibus muitos deles têm mais de 1.000 páginas. Então a Panini, ela ocuparia um espaço que ela poderia estar imprimindo álbum de figurinha para imprimir um gibi enorme, cheio de página, que vai ocupar espaço e etc, etc. A Panini tem culpa nisso? Tem. Faltou comunicação, faltou falar para o leitor, olha só gente, a gente vai dar um tempo no formato, né? Enfim, faltou comunicação. Mas eu também entendo que teu lado não tem como. Cara, a Copa é um fenômeno, é bizarro, assim, aqui em Porto Alegre tem trocentos pontos de troca, todo lugar quer ter o seu ponto de troca para chamar público, porque acho que o planeta inteiro tá colecionando esse álbum. Tá, mas peraí, fora essa questão do espaço nas gráficas, que como eu falei também prejudicou outras editoras que não conseguiam imprimir os seus quadrinhos no prazo, né, por conta do álbum da Copa, a Panini também teve um problema no ano passado com relação aos ônibus. Teve vídeo aqui no canal, humildemente, um belo de um vídeo. Eu falei sobre direito do consumidor, instruí a galera, né, sobre como trocar o ônibus, então foi um belo serviço de utilidade pública. Para quem não lembra, o problema era basicamente a lombada dos ônibus estava vindo colada nas páginas. Então quando tu ia abrir para ler, a lombada quebrava e esse era um problema
específico de uma gráfica, não era algo geral da Panini. Então vamos pensar o seguinte, as gráficas lotadas imprimindo o álbum da Copa. Aí ao mesmo tempo, a gráfica que a Panini podia contar para imprimir os ônibus, beleza, ela não vai mais poder contar com aquele local. Eu não vou me lembrar, tá, de cabeça, mas tinha um nome, tem um nome da gráfica em especial, sabe? Não eram todos os ônibus que vinham com esse defeito. Aí, tá, tem um outro problema, tá? Que, na verdade, são 4 problemas, tá? Como eu falei, Copa do Mundo, problema das gráficas, né? O defeito daquela gráfica em especial, mas também, gente, vamos pensar o seguinte, os ônibus, eles tiveram uma queda de venda. Quando esse formato chegou no Brasil, realmente foi um boom, tá? Muita gente estava interessado, e eu já vou discutir o formato mais pro final desse vídeo. Mas assim, com o passar do tempo, vamos pensar o seguinte, eram muitas coleções sendo lançadas, ou seja, né, tu não tinha mais ônibus, vários deles tu não comprava um único volume. Quarteto Fantástico eram 2, Hulk, como eu falei, 5. A Panini começou a publicar, inclusive, séries longas em ônibus. Vamos pensar, quantas pessoas têm R$400 por mês para investir num formato? Gente, é muita grana. Estavam saindo 2 por mês. Era uma quantidade que saturou o mercado, né? Isso com certeza afetou as vendas, né? A Panini não ia pensar assim, vou parar de vender isso aqui porque eu não acho tão legal. Não, eles pararam porque não tinha um retorno comercial. Vamos lá, nenhum leitor coleciona só ônibus, né? A galera coleciona saga, mangás, revistas mensais e mais uma publicação de R$500. E aí tem outro ponto, tá? Fora a saturação do mercado, como eu falei, são 4 pontos para a gente ter esse ato. Não tem como tirar dessa equação a própria Panini. Gente, a curadoria, ela pecou em vários momentos. Na verdade, a curadoria do luxo da Panini, porque, como eu falei, muitos desses quadrinhos, tá, com valores mais altos, rapidamente eles estão ficando com promos muito agressivas. Se vocês entrarem no grupo, nos grupos que tem aqui embaixo, WhatsApp e Telegram, né, 2 Quadrinhos Bookstore, lá eu posto, sei lá, promoções do Mercado Livre, promoções da loja da Panini, Amazon, cara, tudo que é ônibus, ou edições definitivas, edições, tipo, absolutas, muito rápido. Esses formatos estão ficando com uma promoção muito grande. E geralmente isso é um sinal de que não está vendendo tanto, sabe? Quando vem uma promoção agressiva num curto espaço de tempo, cara, significa que não vendeu. Vocês estão acompanhando comigo? Tá. Problema das gráficas por conta da Copa, a gráfica que não conseguia imprimir ônibus direito, queda nas vendas, e aí tem o 4º motivo. Cara, a curadoria. A curadoria da Panini começou a ir mal. A gente precisa, sei lá, de um ônibus das eras Star Wars. Faz algum sentido? Vamos pensar nas edições absolutas. Batman e Superman, do Jeff Lubb. Vini, mas nem todos os quadrinhos são publicados para ti. Às vezes tu não vai ter um gosto que bate com o gosto das pessoas. Mas, gente, são claramente quadrinhos que não vão vender o esperado. Porque não são títulos, sei lá... Porque vamos pensar o seguinte, se a Panini estava com um problema de que o luxo não estava vendendo tanto e eles tiveram que diminuir a quantidade de publicações, vão focar em quadrinhos que, de fato, a galera está interessada. Aí a gente volta na questão lá do começo do vídeo. Pô, mas esse formato, ele serve para agradar o lombadeiro safado. Esse formato, ele tem uma lombada bonita e era isso. Gente, assim, eu entendo a resistência que muita gente tem com o formato ônibus no Brasil. Só que ao mesmo tempo, esse formato, tá? Por mais que a gente possa discutir N questões sobre ele, galera, graças aos ônibus, muita coisa saiu no Brasil. A Panini, tá? Ela jamais ia publicar, sei lá, a Mulher Hulk do John Byrne numa saga da Mulher Hulk. O próprio Quarteto Fantástico nunca foi um sucesso de vendas e de repente a gente teve toda a fase do Jonathan Hickman, toda a fase do John Byrne em 2 volumes, Hulk. Porque pensa o seguinte, tem personagens tipo Batman, X-Men, né? Tu tem grupos e Homem-Aranha que eles facilmente vão ter coleções longas porque as pessoas se interessam. Não tem como Batman e Homem-Aranha, eles vendem. Só que um personagem como o Hulk, saindo pelo Peter, né, uma fase lá do Peter David, dificilmente ia sustentar uma saga longa. Panini ia, sei lá, ia ter que rebolar para conseguir fazer isso sair tudo. Eu defendo aqui no canal que, de fato, os ônibus têm uma função no sentido, como eu falei então, de publicar quadrinhos que provavelmente a Panini não ia lançar de outra forma. Ou um personagem que não é tão conhecido, uma série que não é tão famosa, acaba sendo um jeito de sair no Brasil. Quanto tempo tá de vídeo? Tá, já tá um tempinho. Galera, para terminar, assim, a minha principal preocupação não é nem essas séries que a Panini anunciou. Você sabe que tem muita coisa para sair. Batman por Grant Morrison, se eu não me engano, são 3 volumes e é uma fase incrível. O Homem-Animal,
deve sair do Jeff Lemire num único volumão, assim, porque o Jeff Lemire ficou um bom tempo no personagem, fase ali dos Novos 52. Tem muita coisa. Massacre, Heróis Renascem, isso que eu tô falando, tá? É tudo anúncio. Vai sair em algum momento. O que realmente me preocupa é que esses hiatos grandes da Panini compliquem as séries que estão em andamento. Cara, eu quero que saia de uma vez todo o Arqueiro Verde do Mike Grell. São 4 volumes, tem 2 ainda, né, para serem publicados. Eu torço, tá, para que esse hiato que a Panini deu no formato sirva para a editora se reorganizar, sabe, arranjar uma forma de viabilizar mais os ônibus e focar principalmente nessas séries que estão em andamento, sabe, dar esse conforto pro leitor, né, pra gente ter de uma vez aí Hulk do Peter David completo, que seria legal até pra própria Panini, né, olha só, nós completamos o Arqueiro Verde do Mike Grell, questão do Dennis O'Neil. A parte boa é que esse ato, pelo menos, eu acredito que deu tempo de tudo que é ônibus antigo entrar em promo e aí a galera ter mais oportunidade de comprar. Mas, gente, é isso. Vocês estão felizes? Vocês estão empolgados? Vocês acham que agora a partir agora do segundo ônibus do Lolo, vai deslanchar? A Panini vai arranjar uma forma de se reorganizar pra gente ter mais publicações? Vocês estão sentindo falta? Mas é isso, foi muito bom ter vocês por aqui. Nesse vídeo que teve, como eu falei, especulação, informação, prognóstico. E é isso. Valeu, valeu.